Olá, seja bem-vindo a mais um Direto ao Ponto. Eu sou Robson do Monte e quero hoje conduzir esse tema com mais alguns líderes que estão aqui presentes. E com certeza o tema hoje vai impactar muito a vida de famílias. Quando eu falo impactar, é de uma forma realmente produtiva, de uma forma positiva. Porque mães, pais, convida também o teu filho para poder ouvir algumas explicações sobre esse tema. E qual é o tema? Eu quero já adiantar para você. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto. Bem, o tema de hoje é adolescente cristão no século 21. Eu vou repetir, adolescente cristão no século 21. Você que quer contribuir também com o Direto ao Ponto, você pode agora mesmo compartilhar essas informações. Compartilhe aí nas redes sociais. Eu vou te dar agora 5 segundos para isso, ok? Está compartilhando o link? Ótimo. E também se inscreve em nosso canal do YouTube, para que você possa acompanhar o programa que traz assuntos realmente muito impactantes e atuais do século 21. Aqui eu estou com o meu querido líder, Arthur Santana, é o líder Teams da Canaã Recife. Me sinto muito honrado, a paz seja com todos vocês por essa oportunidade. E nós cremos que com esse tema nós seremos edificados e vai servir de grande proveito poder estar aqui nessa noite. Ótimo, então temos também o nosso querido líder Nicolas Ferreira, que está aqui representando o líder do Teams da Canaã Cabo. Olá, Robson, boa noite, a paz seja com todos. É um prazer estar aqui e que possamos compartilhar de informações enriquecedoras para toda a família cristã. Ótimo, então. Como sempre, nós queremos começar esse programa orando a Papai do Céu, aquele que realmente é o dono de toda a sabedoria, para que a gente possa conduzir da melhor forma possível. É um tema realmente que pode entrar por polêmicas, é um tema que pode causar até debates aqui entre os participantes, é um tema que pode trazer algumas situações para que você possa refletir. Então, por isso, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, e confiamos que Tu és a fonte total de sabedoria. É por isso que eu te peço, nesse momento, sabedoria para poder conduzir mais um programa direto ao ponto. E também eu te peço, ó Pai, pelos participantes que estão aqui, que irão contribuir com conhecimentos realmente do tema adolescente cristão. E vamos entender tudo sobre esse adolescente cristão no século 21. E agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, você que está chegando agora, eu quero repetir o tema para você. Adolescente cristão no século 21. Queremos desde já agradecer ao nosso querido pastor Ezequias Bezerra, toda a direção desse programa, a parte técnica também que nos acompanha. E claro, a gente já vai ingressar aqui no tema, sabendo que é um tema polêmico. Eu quero trazer aqui já uma primeira pergunta, falando sobre Bíblia, falando sobre palavra de Deus, porque nas igrejas hoje, nós falamos muito que a Bíblia é a palavra de Deus, e a gente influencia as pessoas a continuarem se alimentando dessa palavra. Agora, como é que a gente vai pegar esse adolescente, que na verdade a gente fala que existe um ditado popular, e a gente diz que são os aborrecentes, não é isso? Quando a gente chega nessa fase, existe realmente uma confusão nessa transição de adolescente para a juventude. Então, existem algumas mudanças que perturbam, às vezes, os próprios pais com essa mudança do adolescente dentro de casa. Então, como é que a gente vai desenvolver uma cultura de leitura da Bíblia? E ainda, quando é que a gente vai falar para esse adolescente? Olha, você precisa ter um TSD. E, Robson, o que é TSD? É o tempo sozinho com Deus. Então, vamos lá. Essa sociedade que é tão acelerada, como é que a gente vai influenciar de forma positiva na cultura de ler a Bíblia e ter um tempo sozinho com Deus? Quem começa?
Meu querido Arthur? Amém. Muito boa essa pergunta, né? Muito relevante para os nossos dias. E nós cremos que, por meio da própria palavra de Deus, que ela é o nosso livro de regra e fé, né? O nosso manual. E eu creio que, de fato, para que a gente possa desenvolver uma cultura, né, na vida de um adolescente, como você acabou de falar, né, nesse período transitório, eu acredito que é, de fato, instruindo ele conforme a palavra de Deus, né, trazendo ele para que ele possa ter esse relacionamento com Jesus. Quando ele, a partir do momento que ele tem esse relacionamento com Jesus, quando ele passa a viver isso, isso passa a ser, né, fazer parte do seu dia a dia, né, fazer parte do seu momento, fazer parte do quando ele acorda ali, quando ele começa a buscar a presença de Deus. E também tem muito a ver, né, eu creio que tem muito a ver também com o convívio, né, que, no ambiente ao qual ele está inserido. Né, se de fato aquele ambiente ele favorece para que isso aconteça, eu creio que vai fluir com mais naturalidade, para que ele possa desenvolver uma boa leitura, para que ele possa desenvolver um bom relacionamento, né, com Jesus. Amém. Meu querido Nicolas, falando então um pouco mais sobre essa pergunta. Cultura de ler a Bíblia, porque nós sabemos que o brasileiro, infelizmente, ele não tem cultura de ler. Quando você pergunta hoje a um jovem, a um adulto, quantos livros você lê por ano? O cara diz, não sei, eu acho que lê metade de um livro. Então nós não temos a cultura, infelizmente, ainda implantada no brasileiro de ler. Então como é que vai colocar essa cultura de ler a Bíblia e ter um tempo sozinho com Deus para o adolescente? Como você bem falou, né? Algumas pessoas têm o costume de dizer, tem aquele ditado, né, que diz que as pessoas buscam ler um livro e plantar uma árvore, né? Como você bem colocou, o brasileiro ele não tem o costume de ler. Então, Arthur falou bem do convívio familiar. Então, para a gente conseguir implementar essa cultura no adolescente, a gente tem que ver o contexto que ele está inserido. Então, hoje vivemos em uma sociedade, como você falou, muito acelerada. Então, Sim. a gente quer tudo para ontem, tudo rápido, tudo digital. Eu lembro que no meu tempo de escola, a gente tinha as atividades de casa, né? A gente buscava nos livros. E hoje os adolescentes eles buscam na internet, termina sendo mais fácil, termina tendo aquele acesso mais rápido. E a pergunta que você colocou, como implementar nessa cultura de leitura, essa cultura do tempo a sós com Deus. Eu creio também que vai muito do que de como o adolescente tá vivendo o seu dia a dia. Então, o acesso que ele tem às redes sociais, o que ele vê, né, nas redes sociais, o que ele tem acesso. Então, a partir do momento que ele está cercado de coisas que levem ele a isso, termina sendo mais fácil ele ler mais a Bíblia, ele ter esse tempo a sós com Deus. Ótimo, nós sabemos que estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo em que os decretos também, em algumas partes do decreto, determinam que as igrejas sejam fechadas. E a gente já passou por algumas fases dessa, tá? Então, diante disso, eu quero saber de vocês quais foram os mecanismos que vocês utilizaram com esses adolescentes, sabendo que eles estão distantes, sabendo que às vezes a igreja, estrutura física está fechada e esses adolescentes estão em casa. Então, como é que vai montar esse mecanismo para que o adolescente continue desenvolvendo essa paixão por ler a Bíblia, que é a palavra de Deus? Quais foram os mecanismos que vocês tentaram implementar ou que estão implementando ainda nessa pandemia? Nós cremos que essa pandemia ela veio também para nos ensinar muito, né? E também nos fez trazer a memória para que a gente pudesse nos reinventar em algumas coisas que talvez a gente estivesse engessado e não pudesse desenvolver ou ainda não pensasse em desenvolver dessa forma. E uma das áreas digitais, né, que a gente conseguiu se reinventar e poder associar isso e complementar com interagindo com eles, né, procurando saber como é que está o seu dia a dia, como está o seu devocional. E nós estamos ainda usando essa ferramenta, né, que é a ferramenta por aplicativo, e dando seguimento a essa forma digital, né, essa forma intelectual, porque a gente sabe que os dias são oscilantes, né?
as leis são oscilantes. Então, a qualquer hora a gente está de forma presencial e a qualquer momento estamos de forma, né, virtual. Então, eu creio que isso veio também para aplicar sobre a nossa vida, que somos liderança, para que a gente possa desenvolver também esse lado. É isso aí. Mas, Nicolas, lá no Cabo de Santo Agostinho, você como líder lá do Teams do Cabo de Santo Agostinho, o que é que você visualizou e quais foram os mecanismos que você pensou e está pensando ainda para poder estar desenvolvendo junto a esses adolescentes, para que eles possam ter essa coragem ou essa paixão de ler e serem leitores da Bíblia? Como o Arthur falou, né, a gente teve que se reinventar, teve que ir para o meio tecnológico para poder continuar levando os ensinamentos da Bíblia, continuar levando a palavra de Deus para os adolescentes. Então, a gente teve que se reinventar, a gente está tentando buscar ter uma interação maior com os adolescentes, com um engajamento maior. Então, lá no Cabo, a gente tem uma realidade de que muitos adolescentes não têm acesso ao celular. Então, assim, a gente termina tendo que buscar outros meios para continuar levando a palavra de Deus para eles, né? Em outros meios, né? Isso é importante. E aí a gente fala hoje sobre a questão de várias informações. Na verdade, alguns adolescentes estão com tantas informações na mão através de um smartphone. São milésimos de segundo e você já tem a próxima informação. E aí, com certeza, existe uma grande dificuldade para a gente conduzir esse cidadão que está se formando agora, um jovem, a ter essa identidade. Quando a gente fala sobre identidade, eu lembro bem que quando você, há 20 anos atrás, perguntava para um adolescente, você quer ser o quê na vida? Eu mesmo passei por essa fase. Quando perguntava, você quer ser o quê na vida? Eu já sabia que queria ser militar. E assim foi. Me alistei no exército e consegui ali alcançar a ser aquele sonho realizado. Hoje é diferente. A gente não percebe muito firme essa identidade no adolescente. Às vezes estão muito confusos devido a várias informações no século XXI. Então vamos lá falar sobre identidade cristã. Identidade cristã na adolescência. Essa fase de transição, de desenvolvimento do adolescente, como é que a gente pode realmente ajudar? Quero que vocês contribuam agora, olhando para a câmera, olhando para mim, interagindo, dizendo, eu como líder, como é que eu posso ajudar os adolescentes a não se contaminarem com as coisas desse mundo? Caramba, aí é uma pergunta difícil, né? Mas eu estou aqui com líderes top de linha que irão sair dessa pergunta aí. Como ajudar os adolescentes a não se contaminarem? Olha, de fato tem sido um desafio para a gente, né? Para a nossa liderança, porque nós estamos englobados, nós vivemos nesse sistema mundo. Até falamos sobre isso no domingo, na sala com os adolescentes. Sistema o quê? Desculpa? Mundo. Sistema mundo, sim. Então a gente até falou sobre isso, sobre Romanos 12:2, que nós precisamos, né, renovar a nossa mente, né, para que a gente possa experimentar a boa, qual seja perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para que isso aconteça, de fato a gente precisa ter uma mudança de mentalidade, né? E muitos adolescentes, eles não conseguem enxergar a sua própria identidade, porque eles terminam, né, copiando a sua identidade por aquilo que eles veem no sistema, no mundo, aquilo que o mundo tem imposto, porque de fato nós temos visto e a gente observa que o adolescente ele não vive 24 horas dentro da igreja, sim, ou sendo ministrado. Verdade. Ele tem que ir para a escola, ele tem que estudar, ele tem que fazer um reforço, né? Ele tem um convívio dos amigos, dos colegas. Então, querendo ou não, de certa forma, ele vai ser tentado por isso, a ser contaminado por aquilo que o mundo impõe. Mas, de fato, a gente tem mostrado eles de acordo com o que a palavra diz a respeito deles, né? Que a gente não tem que se adequar aos padrões mundanos, né? Propriamente dito, a esse respeito, mas sim mostrando a eles que, de fato, eles precisam ter uma identidade em Deus, e essa identidade é que eles são filhos, né, e que eles têm que andar na contramão do mundo. Que bom. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tomar a forma deste mundo. Muito bom. E aí, meu querido Nicolas Ferreira, essa pergunta realmente deixa a gente meio que na parede, né? Mas você, como líder, com certeza tem uma resposta boa também. Como ajudar o adolescente
a não se contaminar? A palavra vai dizer que os maus... esqueci agora o livro. Não sou muito bom em decorar o livro, mas a palavra vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Sim. Então, nós como líderes, a gente ajuda os adolescentes a partir do momento que a gente está junto com eles, que a gente passa essa confiança e passa o exemplo, né? Arthur falou bem que eles estão no meio tecnológico, então eles têm acesso a várias pessoas que às vezes eles tomam como exemplo, né? Hoje a gente tem esses digitais influencers e o adolescente ele está sensível a isso, a tomar a vida dessas pessoas como exemplo, né? Como algo a ser seguido. Mas a gente com a palavra, a gente ajuda eles a entender que o exemplo a ser seguido é o exemplo de Cristo, né? Então é a partir disso que a gente tenta trabalhar com eles para mostrar esse lado que com a ajuda da palavra, buscando os exemplos de Cristo, a gente consegue ir na contramão desse mundo. Muito bom. Olha, eu sou pai de um adolescente, tenho um adolescente em casa de 17 anos, e realmente nós ficamos apreensivos. Eu, a mãe, Micheline, nós ficamos apreensivos com essa transição. E é muito bom a gente trazer essas informações aqui no Direto ao Ponto, porque pode, em algum momento, alguma palavra que esses líderes aqui deixam nesse programa, algum versículo, você pode também usar para poder conversar com seu filho e aí tentar instruir ele na palavra, que a palavra ela não muda. Tá? Como o versículo agora que o Arthur falou em Romanos, não vos conformeis com este mundo. Olha, falando sobre adolescente, a gente vai prestar muito atenção nos relacionamentos. Não é isso? Nos relacionamentos. Eu lembro bem que eu, como adolescente, eu já era cristão. Mas era um pouco aquele crente Raimundo. Vocês sabem o que é isso, o crente Raimundo? Vou falar aqui agora para você que está aí no Direto ao Ponto. O crente Raimundo é aquele que tem o pé na igreja e o pé no mundo. Por causa dessa fase de transição e dos relacionamentos, ou seja, dos outros relacionamentos com adolescentes. E eu lembro bem, Arthur e Nicolas, que eu já cheguei a passar por meus colegas por vergonha. Saindo da igreja, eu cheguei a esconder a Bíblia dentro da camisa. Estou revelando aqui agora o meu pecado, né? Meu pecado da adolescência. Eu estava na igreja como adolescente, mas quando eu estava saindo da igreja e indo para casa, eu iria passar por meus relacionamentos, ou seja, por meus colegas adolescentes. E, cara, eu já cheguei a esconder a Bíblia com vergonha dos meus colegas, dos meus amigos. Por quê? É aquela coisa da vergonha, ele é crente e tal. E vocês passam por essas informações. Então, falando sobre o adolescente e os seus relacionamentos, o convívio, as decisões que eles têm que tomar, vamos aqui para uma pergunta que realmente é impactante. Porque nós visualizamos agora um caso bem recente de um jovem de 23 anos que infelizmente morreu de uma forma muito precoce, devido justamente a esses relacionamentos, a drogas, a realizar um show que nem estava dentro do script do próprio decreto. Então, estava meio que conturbado a vida daquele jovem, daquele MC. Então, vamos lá. Como é que a gente vai tratar desse tema? Como é que a gente vai falar com os adolescentes que estão dentro desse mundo cristão, dentro da igreja, sobre ideologia de gênero, álcool, as drogas? Como é que a gente vai tratar desses temas assim tão polêmicos com os adolescentes? Me ajudem aí, por favor. Robson falou algo muito importante, né? E ele também revelou um pecado meu também, que eu também fui um desses adolescentes ou jovem que escondeu a Bíblia debaixo do braço. Olha, né? aí, rapaz. Com uma certa vergonha, porque, de fato, a minha vida era uma vida anteriormente promíscua, né? E eu tinha muito esse receio de que, tipo, o que é que eles vão pensar, o que é que os meus amigos, de fato, vão pensar agora por conta dessa atitude, por conta dessa decisão. Mas, voltando a esse assunto, a esse ponto, a essa pergunta, nós cremos, e eu como líder, eu tenho imposto com naturalidade, tenho mostrado a eles. Até nós estamos tratando a respeito de uma série, uma nova identidade em Cristo. E um dos temas que vai tratar também sobre isso é sobre as drogas, sobre o alcoolismo, né, sobre as decisões. E nós estamos instruindo também a nossa equipe a tratar com naturalidade, porque nós cremos que
os pais, eles também têm essa responsabilidade de poder falar com os filhos a respeito disso. E Isso. nós, como igreja, como liderança, nós temos que tratar também com naturalidade e mostrar à luz da palavra as decisões que eles têm que tomar. Tem um salmos que eu gosto muito aqui, que está no Salmos 119, que ele vai dizer: como o jovem purificará o seu caminho? Muito bom isso. Aí Como é o uma jovem pergunta. purificará o seu caminho. Aí o salmista mesmo responde: observando conforme os seus mandamentos. Amém. Então, ou seja, não tem outro caminho, porque como a gente outrora havia falado, né, estamos nesse mundo, convivemos com isso, mas eu creio que com naturalidade iremos passar isso para eles e eles irão, de fato, observar os seus caminhos e observar aquilo que a palavra de Deus diz para eles. Certo, você falou sobre uma série. Explica um pouquinho mais sobre essa série aí que vocês estão fazendo. Identidade o quê? Mudança de identidade. Como é que é o nome da série? Uma nova identidade Uma em nova Cristo. identidade em Cristo. Isso. Porque a gente entende que nós recebemos diversos tipos de adolescentes. Sim. Aquele que está já com Cristo, né? Aquele que está visitando, aqueles que será feito o convite para fazer parte da família da fé. Aham. Né? Inclusive, esse domingo passado, nós tivemos uma jovem que se converteu, que aceitou a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Nós ficamos muito felizes. Por quê? Por conta dessa série que a gente tem tratado. Porque a série ela vai tratar tanto para aqueles que têm uma identidade, para aqueles que querem ter uma nova identidade e para aqueles que precisam ter uma nova identidade em Cristo. Excelente, então. Muito bom. Eu quero que Nicolas contribua também conosco. Olha só, como é que a gente vai tratar desses temas? Lá do Cabo de Santo Agostinho, está sendo fácil tratar de temas como ideologia de gênero, álcool, drogas, já que eles estão nesse relacionamento, nessa fase de transição, de tomar decisões. Como é que vocês estão tratando esse tema lá no Cabo? A gente sabe que essa fase é uma fase de muitas mudanças, né? E a gente está perto deles, contando, lógico, com a ajuda da família, dos pais, que tem uma parcela muito grande nisso. A gente tem, estando perto deles, né? A gente termina conseguindo falar com mais naturalidade. A gente não pode esconder temas como esses dos nossos adolescentes, porque se os pais não falam e a igreja não fala, o mundo está aí fora para falar. Eles estão, como a gente já falou aqui, eles têm acesso à informação o tempo todo. Então, se a gente esconder, se a gente ser omisso nesses temas, eles vão ter uma visão, querendo ou não, equivocada desses temas. Então, é preciso falar desses temas, é preciso a gente abordar, explicar, mostrar o que está na palavra e o que não está, e terminar mostrando para ele o que é o certo, né? O que está na palavra. Então, se na escola ele tem acesso a isso, nas televisões ele tem acesso a isso, nas redes sociais ele tem acesso a isso, por que não na igreja? Então, é preciso a gente tratar, quebrar esses tabus, né? Eu lembro que no meu tempo de juventude, no meu tempo que eu era adolescente, não se tratava desses temas. Meus pais não tratavam de temas como esse comigo. Então, se a gente não tratar, o mundo está aí fora o tempo todo, tratando desses temas, abordando às vezes de uma forma errada. Então, a gente tem que cuidar dos adolescentes, tem que cuidar para que eles possam crescer na palavra, crescer como cidadãos. Então, a gente estar junto e estar atento a isso. Muito bom, eu gostei dessa sua informação de que realmente tem que tratar dos temas, quebrar os paradigmas, para que a gente possa contribuir, tá? Para que o povo adolescente não peque por falta de conhecimento. E isso realmente é uma contribuição que a igreja dá para essa mudança de mentalidade que o Arthur falou há alguns minutos atrás. Então é muito bom. Você que está aí conosco no programa Direto ao Ponto, você pode contribuir também compartilhando. Você está gostando aí do tema? Vou repetir o tema para que você possa se conectar mais ainda. Adolescente cristão no século XXI. Então compartilha esse programa, coloca aí algumas informações, comenta algumas coisas para que a gente possa receber esse feedback. Vamos subir uma hashtag agora? Hashtag Direto ao Ponto. Digita aí, hashtag Direto ao Ponto, tá bom? E vamos lá, para que a gente possa avançar um pouco mais. Eu quero aqui fechar esse quadro, mas vocês não vão responder agora. Eu quero que vocês pensem aí essa resposta estruturada, porque isso também requer muita atenção de vocês.
São dicas importantes que estão sendo acompanhadas aqui por pais, mães e adolescentes. E a gente vai falar no próximo bloco aí de uma polêmica. Como é que a gente pode namorar e dizer que é cristão de verdade? Então, namoro na adolescência. Como abordar esse ponto com eles? O Arthur já é casado, não é isso? O Nicolas? Noivo, olha aí. Então, o Nicolas está aí nessa fase de transição e o Arthur já passou por essas fases. Depois do intervalo, vocês irão responder, tá bom? Porque nesse momento, nós queremos agora entrar no intervalo. Deus possa realmente abençoar você e sua vida. E não sai daí, daqui a pouco nós voltamos com o direto ao ponto. Bem, para que a gente possa continuar com esse programa, eu quero convidar você também a ser um manutentor, aquele que vai continuar na manutenção, aquele que vai investir na manutenção do programa, é aquele também que vai ofertar, tá? Porque temos toda a estrutura aqui de um programa que é elaborado de uma forma assim, com muito carinho. Nós temos a diretora, que é a Jane, nós temos a instrução do nosso pastor Ezequias Bezerra, toda a instrução também do pastor Júnior, e temos também pessoas capacitadas que nós trazemos aqui para entrevistar. Então, por isso, está aí na tela todas as informações dos dízimos que você pode realmente contribuir, ou a sua oferta, para que a gente possa continuar com o programa. Pix, contas, também se você está fora do país, nós temos o IBAN, tá bom? Contribua e continue então investindo nesse programa direto ao ponto. És o Alfa e Ômega, te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. És o e Ômega, te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. Te damos glória, te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. Te damos te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. Te damos te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. Estamos no Direto ao Ponto. Eu sou Robson do Monte e estou conduzindo esse programa com um tema que com certeza daria para fazer aí uns 2 ou 4 programas, porque estamos falando sobre adolescente cristão no século 21. Você que é pai, que é mãe, com certeza está acompanhando, e você pode convidar também
seu filho, adolescente, para poder ouvir algumas explicações, algumas dicas boas que com certeza irão contribuir para o futuro dele, para que ele possa caminhar justamente com essa visão de ser um cristão verdadeiro, porque não está fácil a convivência nesse século 21. Então vamos lá. Antes do intervalo, eu trouxe um tema aqui, ou uma pergunta bastante polêmica, porque o adolescente nessa fase de transição, Arthur e Nicolas, ele quer avançar um pouco o sinal. É natural, às vezes, aquele desejo, né, do adolescente de descobrir coisas novas e boas da vida, ele quer avançar o sinal. Então a pergunta é: namoro na adolescência. Como abordar esse ponto com eles? Eu quero começar aqui com o Nicolas. Bom, Robson, como a gente falou anteriormente, na adolescência o adolescente ele está passando por diversas mudanças, não só nas suas decisões, nos seus pensamentos, como também no corpo. Então, é normal o adolescente querer pular essas etapas. Então, ele já vem numa sociedade que está pulando várias etapas. Então, é preciso a gente estar atento a isso, não só nós como igreja, mas também a família. Estar atento, ter um diálogo saudável e direto com os adolescentes, para que possa deixar claro para eles que é preciso respeitar as etapas, é preciso os pais estar atentos para que esses adolescentes possam entender que na adolescência não é o momento ainda dele assumir esses relacionamentos, né? Ter esse compromisso de um relacionamento. Então, é preciso a gente tá com o alerta ligado e ser bem sincero com o adolescente, porque, como a gente falou, ele está ali com os hormônios à flor da pele, então ele quer estar pulando essas etapas, quer ter esse relacionamento, né? Então, é preciso ter esse alerta ligado e passar para ele de uma forma clara, de uma forma simples, que é preciso respeitar, né, todo esse processo, para que no momento certo, no momento que ele esteja com as suas decisões certas, com o seu grau de instrução completo, e aí no momento certo ele vai chegar o momento que ele vai ter como o corpo dele, como a mentalidade dele está apta para assumir um namoro, né? Muito bom. Então vamos lá. Arthur, você já como um jovem casado, que já passou também por essa fase, como é que você está tratando no século XXI esse tema, o namoro na adolescência? Existe um capítulo, né, uma palavra que eu tenho usado, né, justamente para esses temas. Eclesiastes capítulo 3, há um tempo para todas as coisas, né? Como o Nicolas falou, né, nós não podemos pular etapas, nós não podemos, né, passar a carroça na frente dos bois, né? Então, ou seja, recentemente eu tive aconselhando um adolescente, né, e era justamente a respeito desse tema, né, sobre o namoro, porque ela estava recém-convertida e ele não participava, não fazia parte da igreja. E aí certo, então você teve uma procura, então você teve uma prática. Isso. Na verdade, você passou por essas informações e esse aconselhamento na prática. Com certeza. Falando sobre adolescência e namoro. Então, explica mais aí. Constantemente a gente passa por isso. Por quê? Porque os adolescentes, eles, pelo fato de estar passando por esse momento transitório, eles têm dúvidas. Talvez dúvidas que eles não conseguem se abrir com os pais ou os pais com os filhos, né? E aí eles conseguem ver em nós, né, não super-heróis, mas um porto seguro, né, por meio da palavra, né, para poder tirar uma dúvida, poder perguntar, achar segurança para falar sobre um assunto, né? E a gente, né, que estamos pautados pela palavra de Deus, não por aquilo que a gente acha, como diz o nosso pastor, né? Nós temos que instruí-los conforme a palavra de Deus, e a gente tem mostrado, porque, como eu tenho falado, e uma vez eu falei para um adolescente, eu falei, eu não creio em namoro evangelístico, né? Porque tem aquela questão lá, mas eu namoro e eu sou da igreja, mas o meu namorado não, né? Tem a questão do tempo, do período que ainda é um pouco prematuro,
E também tem essa questão, né, que a gente coloca em pauta de tipo, ele ser cristão e ela não, e ela ser cristão e ele não. E aí tem o namoro evangelístico, é? Eu não creio dessa forma, né? Porque a gente vê pelas estatísticas e por experiência, Sim, sim. né, que 99% a pessoa que está no mundo termina levando a pessoa que está em Cristo por conta, né, de assédios, por conta de desejos, e aquela pessoa não consegue suportar aquela pressão, aquela tentação e termina cedendo a esse ponto. É isso aí. E sempre nós somos instruídos a não querer dar conselhos, né? Eu lembro bem que o pastor passou uma instrução para líderes. Ele disse, olha, o importante é você não desejar dar conselhos, mas que todo o seu conselho, entre aspas, seja baseado na palavra de Deus. Porque às vezes a gente quer dar um conselho para melhor ajudar aquele casal que está agora se formando e que quer avançar em alguns sinais, mas a gente às vezes acaba como sendo chato. Então, é melhor a gente basear as nossas informações, os possíveis conselhos, entre aspas, na palavra de Deus. Olha, eu não tenho conselho para poder te dar. Agora, você está me procurando, como líder, eu tenho aqui a palavra de Deus, que ela nunca erra, não tem realmente como errar a direção. Isso é importante. Nicolas, lá no Cabo Santo Agostinho, já teve algo assim na prática que você teve que tratar com esses adolescentes sobre o namoro? Alguém já te procurou para isso? Algum casal ou um adolescente? Não. Até o momento, não. Eu tive alguns casos em outra igreja que eu fazia parte, e aí eu não era um líder, eu era apenas um colega. E aí a gente tive que passar, eu por ser mais velho, passar algumas experiências que eu já tive para essa pessoa, para que ela entenda que no momento que ela estava vivendo, não era propício para aquilo. Ah, muito bom então. E aí temos o tema, o adolescente cristão no século XXI. Direto ao ponto aqui com os líderes que estão me acompanhando, Arthur Santana, líder da Teens Canaã Recife, e Nicolas Ferreira, representando aqui muito forte o líder Teens do Cabo de Santo Agostinho. Olha só, vamos entrar agora em um tópico também que vai render algumas informações e eu quero que vocês contribuam também aqui no programa. O adolescente e o convívio espiritual. Nós temos na Bíblia a história de um adolescente que foi retirado da sua cultura, foi justamente levado como um cativo, como um adolescente. Nós estamos falando desse adolescente que é o Daniel. O Daniel, ele foi resgatado ali, né? Ele foi levado como um cativo para uma outra cultura e ali ele passou realmente por uma carga de mudança de informações, até o próprio nome do cidadão mudaram. E ele teve que passar ali por instruções de 3 anos para poder se preparar e servir ao rei. Mas o que é mais interessante é Daniel, mesmo sendo um adolescente em uma outra cultura, em uma cultura da Babilônia, ele não se contaminou com as iguarias do rei. Isso é muito forte. Não se contaminar, conseguir passar ali realmente ileso, chegar na juventude e dizer, passei essa fase e estou aqui vivo para poder contar bênçãos. Então vamos lá. O adolescente cheio do Espírito Santo, são jovens cheios do Espírito Santo? E quais são os pontos a serem trabalhados para alcançar tal resultado? Olha, adolescente que está ali cheio do Espírito Santo, ele vai se transformar realmente em um jovem cheio do Espírito Santo. Então, quais as estratégias ou quais os pontos que vocês têm que trabalhar como líder para alcançar esse resultado? É um resultado muito bom, né? Adolescente cheio do Espírito Santo, e aí você vê agora, caramba, chegou como um jovem cheio do Espírito Santo. É muito boa essa pergunta. E de fato a gente precisa entender e a gente passa para ele o que é ser cheio do Espírito. Esse é o primeiro ponto, né? Explicar Entendeu? o que é cheio do Espírito. Porque está relacionado aos frutos do Espírito também, ao comportamento, né? Então, ou seja, ser cheio do Espírito, que a gente tem instruído eles é ser cheio da palavra, ser cheio do comportamento cristão, da ética, eles poderem transmitir Jesus aonde eles passarem. Então a gente crê que se a gente implementar esse fundamento na vida de cada adolescente, a gente crê que quando ele passar dessa fase transitória para a sua juventude, né, e a sua fase adulta, a gente crê que ele vai exalar,
né, ser cheio do Espírito, ele vai ser cheio dos frutos, e isso vai desencadear aquilo que a palavra de Deus diz que nós temos que, ele nos designou para que a gente possa dar fruto, e esse fruto permaneça. Permaneça. Ótimo. E aí, então, cita, por exemplo, um trabalho que você está realizando aqui, na Canaã, Recife, para poder contribuir para esse resultado do cheio do Espírito, conforme essa pergunta. Você pode citar aí? Sim, com certeza. Um dos trabalhos é justamente aquilo que a gente tem feito aos domingos, né? Porque nós estamos nos desdobrando como equipe para que a gente possa reestruturar o nosso domingo juntamente com eles ali em cima. Como? Tipo, fazendo um culto de fato, trazendo louvor, trazendo pessoas que tocam violão, trazendo uma palavra direcionada, né? Orando com eles, né? Tendo um momento de quebrantamento, instruindo eles a respeito da palavra. Então, nós cremos que por meio disso aí, nós cremos que é suficiente para que ele tenha uma base e para que ele possa ser cheio do Espírito e ele possa exalar isso aí. Muito bom. Meu querido Nicolas, e aí então, trabalhar esse adolescente para que ele possa ser cheio do Espírito Santo é estar contribuindo também para que ele possa ser um jovem cheio do Espírito Santo? Com certeza, Robson. Arthur falou da série que a gente trabalhou com eles de uma nova identidade cristã, né? Uma nova identidade com Cristo. E aí, lá no Cabo, a gente tem exemplos de adolescentes que, quando a gente começou o trabalho com eles, eles tinham certos comportamentos. E hoje a gente já observa uma melhora, uma busca a mais pela palavra. Adolescentes que mudaram seu comportamento não só no momento que a gente tem com eles durante o culto, mas a gente passou a observar que no comportamento dele na igreja, com os pais. Então, assim, quando a gente começa a trabalhar e mostrar para eles que não é porque eles são adolescentes que eles não precisam mostrar essa identidade de Cristo, que a gente consegue ter esse resultado. E a gente passando para eles que eles precisam ser cheios do Espírito na adolescência, que a gente vai conseguir ter uma juventude cheia do Espírito e também uma igreja, que eles são a igreja do amanhã. Então, a gente vai conseguir ter uma juventude cheia do Espírito Santo e uma igreja cheia do Espírito Santo. Olha só, e nós estamos falando de um tema aqui que realmente traz muitas discussões. O jovem cheio do Espírito Santo, ou o adolescente cheio do Espírito Santo, vai contribuir para que ele possa ser um jovem também cheio do Espírito Santo. E no mundo, ou seja, no século XXI, nós encontramos ao contrário, ou seja, tudo distorcido em algumas situações. Agora, nós estamos presenciando nos telejornais uma informação desse jovem, do MC, que realmente caiu, ou alguém empurrou, ou se jogou, enfim, as investigações estão avançando para isso. O que sabemos é o seguinte: com certeza ele não estava cheio do Espírito Santo. O que nós sabemos é que realmente ele estava envolvido com amizades, com relacionamentos, estava em um casamento que tinha pouco tempo, e naquela noite ele teria realizado um show, consumido algumas drogas, porque a própria pessoa, a jovem lá, a garota de programa que ficou com ele, confessou isso, disse que realmente ele estava com drogas, tinha usado várias drogas naquela noite, e realizado um show com mais de 2.000 pessoas, quebrando a questão do distanciamento social. Depois foi se relacionar no próprio hotel que a esposa estava dormindo em outro quarto. Então realmente estava uma bagunça na vida daquele jovem. O que fazer quando vocês estão percebendo que existe um adolescente que está indo para o outro lado, ficando cheio do mundo e não cheio do Espírito Santo? O que fazer? Como é que vocês chegam para poder se aproximar desse adolescente que já está realmente meio que rebelde? Qual é a estratégia para isso? É um desafio, de fato, né? Porque, como a gente acabou de falar, adolescente ele vive fases. E às vezes o pico ele está muito alto, às vezes está muito baixo, né? Pelo fato de não alcançar ainda aquele equilíbrio acerca da maturidade, acerca da palavra, né? Então, ou seja, a gente tenta se aproximar, né? A gente tenta conversar, a gente tenta mostrar o caminho e instruí-lo, né? Porque de fato, né, quando a gente passa a ver isso, certos comportamentos, a gente passa a entrar em contato, falar com os pais, conversar com os pais,
e ver como é que está a fundo aquela situação, né, para que a gente possa dar esse suporte, né, espiritual, orando, né, inserindo ele, né, trazendo ele para perto, para que ele possa de fato voltar aos caminhos, né, que de fato ele possa ter saído. Ótimo, então. Nicolas, você já teve alguma experiência dessa lá no Cabo? Esse adolescente que está começando a ficar não cheio do Espírito Santo, mas cheio do mundo, cheio de informações meio que conturbadas e está se afastando um pouco da convivência cristã. Qual seria a forma que você, como líder, teria para abordar esse jovem cidadão brasileiro, né? Esse adolescente? Trabalhar com adolescente, a gente tem que estar ali na linha tênue, né? Que a gente tem que ter o cuidado para a gente não, no contato que a gente tem com eles, não terminar afastando eles ainda mais. Então, é preciso a gente ter esse cuidado, essa sensibilidade de como chegar, como abordar o adolescente. Lá no Cabo, a gente ainda não teve uma situação dessa, mas aí a gente está sempre com o alerta ligado, nos comentários que são feitos, e está sempre acompanhando eles nas redes sociais, no que é postado. Então, a gente precisa estar sempre atento em como está esse relacionamento dele com as amizades, com a família. Então, e a contribuição dos pais também é muito importante. Então, a gente pede a ajuda sempre dos pais para que possa também estar atento e nos ajudar quanto a isso, né? Para que a gente possa abordar de uma forma correta esse adolescente. Ótimo. Então, a gente sabe que nem sempre a totalidade dos adolescentes que estão na igreja, os pais são cristãos. Eu tive realmente, na minha convivência como adolescente, eu fui um adolescente cristão, mas meus pais não eram cristãos. Depois que minha mãe aceitou a Cristo e tudo mais. Mas meu pai, até hoje, ele ainda não é um cristão. Creio que estamos orando para que Deus possa tocar no coração, ele possa se converter. Mas na minha adolescência, os meus pais não eram cristãos. Então eu tinha que ter esse meu exemplo de estar na igreja e quando sair da igreja, estar em casa também com exemplos de um adolescente cristão. Como é que vocês tentam instruir esse adolescente, até para poder evitar os conflitos com o pai, né? Porque às vezes o pai, por não ser cristão, vai querer que esse adolescente realize coisas que não estão com ética cristã, ou que não estão dentro da palavra de Deus. Então vamos lá. Adolescente em lar cristão versus o adolescente em um lar não cristão. Como é que a gente pode trabalhar isso? Como é que vai trabalhar essa realidade, que é uma realidade dentro de nossas igrejas? É uma pergunta muito boa, Robson. E de fato tem chegado para nós alguns adolescentes que têm tomado essa iniciativa em aceitar a Cristo, em seguir os seus caminhos, e que chegam em seu convívio, no seu lar, e não conseguem alcançar aquilo que eles vivem aqui, né? E terminam de fato se frustrando, né? Tendo muito contraste em relação a pensamento, em relação a comportamento, né? E a gente vê que a diferença do contraste ela é muito grande. Quando um adolescente ele está em um lar cristão, onde os pais convivem, onde os pais vivem isso, a gente nota algo muito notório. A gente passa a perceber quando a gente está junto com eles que eles conseguem desenvolver de uma maneira muito legal. Eles passam a participar, eles têm autonomia para poder desenvolver, para querer desenvolver os seus talentos, tocar, desenvolver os seus ministérios, mas em contratempo, né, até essa semana passada eu tive conversando com um adolescente que ele tem vivido isso, né, e o quão tem sido difícil, o quão tem de fato partido do meu coração. Por quê? Porque ele diz que não tem força, porque ele não consegue achar um ponto de referência na sua casa para que ele possa ser impulsionado a seguir, né? E aí foi quando Deus colocou no meu coração em fazer um devocional com o líder. E aí eu criei meio que esse mecanismo para poder fazer com eles um devocional que talvez os pais não estivessem ali praticando. E aí eu tentasse ajudá-los
dessa maneira espiritual também. Como é que seria esse devocional com o líder? Explica melhor aí. No caso, é por meio de um aplicativo. Um aplicativo, sim. aplicativo. Usando as tecnologias, Isso, porque estamos usando no as século XXI. tecnologias. E aí a gente se reúne com aqueles que estão com dificuldades, a gente vê, analisa, e aí toda semana a gente se reúne um dia para poder fazer um devocional com eles. Uma videoconferência? Isso, uma videoconferência, para poder estar instigando neles, né, eles se firmarem. A gente trata sobre assuntos como fé, salvação, batismo, coisas que fazem parte da base cristã, para que eles possam ter essa noção e eles se sintam também motivados a seguir e dar continuidade. Muito bom. E aí, meu querido Nicolas, o adolescente no lar cristão, ele com certeza tem essa referência de uma forma mais rápida, mas e aí, aquele adolescente que não tem um lar cristão? Como realmente trabalhar essa realidade nesse adolescente? Como a gente sabe, é uma realidade que a gente encontra. E como Arthur falou, a gente identifica que os adolescentes que têm os pais cristãos, que têm esse engajamento maior na igreja, termina sendo esses adolescentes que terminam não dando tanto trabalho. E aí a gente precisa ter mais atenção com aqueles que não têm um lar cristão. Porque a gente está trabalhando agora essa série de transformados, no que Romanos 12 vai nos ensinar. Então, a gente tem batido nessa tecla, tem tentado ajudar eles da melhor forma possível, que eles precisam ter essa renovação de mente. E aí, quando a gente entra com os princípios cristãos, a gente tem mais facilidade para trabalhar com eles e mostrar para eles que as dificuldades vão vir. A gente sabe que não é fácil estar num lar em que só você é evangélico, então só você é praticante ali do evangelho. Então termina às vezes os pais mesmos afrontando os adolescentes, que eu já ouvi casos assim. Então termina sendo difícil para o adolescente. E como Arthur falou, a gente está junto, a gente está aplicando com eles a cultura da palavra, de ler a Bíblia, ter esse tempo a sós com Deus. Então, é preciso a gente trabalhar com esses adolescentes nesse sentido, porque a gente sabe que é uma realidade e que a gente não pode fechar os olhos para isso, porque termina, às vezes, o adolescente com tanta dificuldade, tantos problemas, ele termina, às vezes, se afastando da igreja. Muito bom. E a gente falou um pouquinho sobre tecnologia. Nós temos que usar sim, né? Temos que quebrar também esse paradigma, porque há alguns anos atrás as pessoas não queriam saber nem de televisão dentro da casa. O cara que era cristão, não, a família não pode assistir à televisão. Agora, como utilizar esse aparelho de televisão, que é o importante. Como utilizar realmente o seu smartphone é o que é o importante. E como utilizar esses aplicativos, principalmente de videoconferência, mais importante ainda, porque o adolescente está naquela fase de transição e ele quer atenção. Muitas vezes essa atenção que ele não encontra na família. E com certeza esses aplicativos de videoconferência, que existem muitos, como o Zoom, o Google Meet, o Microsoft Teams, e você faz até hoje uma videoconferência com o próprio WhatsApp, ou seja, uma chamada de vídeo. E aí você coloca 4 pessoas ali naquela tela e vai interagir com o adolescente. Ora, parabéns por esse trabalho, porque esse trabalho de devocional com o adolescente é muito bom, é muito show. Parabéns pela contribuição que vocês estão dando para a vida desses jovens, dessa jovem, que está chegando na fase de jovem, que ainda é um adolescente, e está realmente meio que com várias interrogações, né? Dizendo o que é que vai ser, quais os meus sonhos, o que é que vai ser quando eu chegar na fase de jovem, de um adulto. Então, desde já eu quero parabenizar aqui o Arthur, o Nicolas, por essas informações. Mas calma, porque o Direto ao Ponto tem mais uma pergunta para a gente poder dar um fechamento aqui também muito bom. Tá? Vigilância e cuidado. Vigilância e cuidado. Então, adolescente e as consequências, né, de ser um caba desobediente, como o Nordeste. Esse caba está muito desobediente, não é isso? Quais alertas os líderes e pais precisam estar atentos? Como é que vocês estão aí alertas para isso? Diante das mudanças de comportamento que a adolescente ou a adolescência vai acarretar. Existem mudanças de comportamento,
Já falamos nisso durante todo o programa. Mas o que é que vocês estão tomando de decisões? Ó, como vocês estão ficando alertas para essa mudança de comportamento na adolescência? Vamos lá. Como outrora a gente havia falado, né, o gráfico do adolescente ele sobe e desce de uma maneira muito brusca. Então a gente, de fato, a gente tem trabalhado muito a questão da constância com eles. Constância. Constância. Ensinando eles a serem constantes, né? Por isso que a gente veio trabalhando justamente essa série, né, para ter uma constância, para que eles possam ter um entendimento completo a respeito do assunto que a gente está tratando, né? E dentro desse assunto a gente fala sobre as consequências da desobediência, né? A gente trata Deuteronômio capítulo 28, que são as bênçãos decorrentes à obediência e também as maldições decorrentes às desobediências. A gente instrui eles a obedecer pai e mãe, porque é um mandamento com promessa. Honrar. Honrar, isso, muito bem. Né? Então, a gente tem instruído eles e mostrado também o caminho da desobediência. Aquilo que pode desencadear na vida deles se eles tomarem atitudes desobedientes. Honrar o pai e a mãe, independente se o pai e a mãe seja cristão. É isso? Isso, seja cristão, independente se o pai e a mãe estiver certo ou errado. Ah, certo. Muito bom. Porque, independente disso, são pai e mãe. E Entendo. a Bíblia não diz assim, honre seu pai e sua mãe quando seu pai e sua mãe estiver certo. A Que Bíblia bom. não diz isso. A Bíblia diz, honre seu pai e sua mãe. E Amém. ponto. Muito bom. E aí, meu querido Nicolas, pergunta aí bem forte, né, também. Como é que você está aí se cercando de várias estratégias para poder tratar aí, ficar alerta como um líder? Bom, é preciso, como o Arthur falou, a gente falar para eles as consequências da obediência, assim como as consequências da desobediência, né? Então, a gente precisa estar alerta, como a gente já falou. A gente, como eu falei anteriormente, a gente tem que estar em alerta com as redes sociais. A gente sabe que os adolescentes utilizam muito. Então, um exemplo que uma vez eu passei para eles foi do aplicativo do Instagram, que muitas vezes a gente utiliza tanto e não utiliza de uma forma proveitosa, né? A ferramenta, eu até mostrei para eles uma vez, a ferramenta ela mesmo disponibiliza o tempo que você passa utilizando, né? Então, eles tiveram essa curiosidade de ver. Então, no momento do estudo, eles queriam chegar em casa. Quando chegar em casa eu vou ver quanto tempo eu passo. E com isso a gente conseguiu mostrar para eles que eles poderiam utilizar esse tempo que eles gastam, né, utilizando o Instagram. Eles poderiam estar lendo a Bíblia, poderia estar falando de Cristo para outro adolescente. Então, é preciso a gente estar em alerta com as redes sociais, com o que os adolescentes veem na sua timeline. Então, a gente tem tomado esse cuidado para ter esse alerta aí com eles. Muito bom. Bem, tema realmente que poderia se estender por vários programas, o adolescente cristão no século 21. Mas eu creio que tudo o que esses líderes contribuíram com você que está aí assistindo nesse programa Direto ao Ponto tem um sentido, tem um propósito. E o propósito é melhorar a caminhada do teu filho, da tua filha como adolescente aqui nesse mundo, no século 21. Principalmente no momento que estamos em uma grande pandemia, que às vezes até mesmo teu filho ou tua filha está afastado porque as igrejas estão fechadas. Mas esses líderes, usando a tecnologia, usando da boa vontade e sendo instruídos pela sabedoria que vem do alto, estão contribuindo com esses adolescentes. Para concluir, de forma rápida, considerações finais, Arthur Santana e depois o nosso querido Nicolas Ferreira. Eu me sinto muito honrado em poder participar desse programa que tem edificado as nossas vidas. E as minhas considerações, eu quero terminar as minhas palavras, uma palavra que está escrita em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, que vai dizer assim, que ele, o próprio Senhor, converterá o coração dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. E tem tudo a ver a família, aos pais terem um só coração juntamente com os filhos e os filhos terem um só coração juntamente com os pais. Isso fazer parte, porque quando eu estava meditando também nessa palavra, me veio à minha memória o desejo que há no meu coração de um dia
né, ir para a igreja juntamente com os meus filhos e ver Amém. os meus filhos servindo ao Senhor e tendo um coração, né, voltado também para a obediência não só ao seu pai paterno, né, biológico, mas também ao seu pai espiritual. Maravilha. Nicolas, considerações finais? Eu quero agradecer, né, a oportunidade. É um privilégio estar aqui, poder contribuir, né, para os nossos adolescentes, para a família da nossa igreja, para as famílias, né, da nossa igreja. Agradecer a Deus pela orientação que Ele tem nos dado, pela equipe que a gente tem, porque a gente está aqui como líderes, mas a gente não faz nada sozinho. Então a gente quer agradecer pelos nossos liderados que têm nos ajudado e pedir aos pais que continuem nos ajudando para que a gente possa desenvolver adolescentes cheios do Espírito Santo, como a gente tratou aqui essa noite. Amém. Desde já agradecer a Deus por toda a direção, por esse programa, né, que tem contribuído bastante. Maravilha. Direto ao ponto, o tema foi adolescente cristão no século XXI. Compartilha e você está contribuindo também com todas essas evoluções do nosso programa, tá bom? Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.